sabe por que eu acendi a vela? Não é porque está escuro. Vamos ver se eu consigo pregar antes da vela acabar. Tá certo? Antes de você tomar seu assento, procure pelo menos 3 pessoas e diga para ela: olha, hoje é dia de ser do Senhor. Hoje é dia de revelação. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu pedi para caprichar aqui na ceia do Senhor, porque semana passada foi celebrado no mundo ocidentalizado a Páscoa. Falamos um pouco sobre a Páscoa, mas hoje nós vamos mergulhar um pouco mais, porque a Páscoa da semana passada foi uma Páscoa estabelecida no ano 341 por Constantino, e foi uma Páscoa com intuitos políticos. Então, todo respeito aos irmãos católicos, aos irmãos cristãos que reconhecem e celebram a Páscoa. A gente não proíbe ninguém aqui de estar com a sua família. Se quiser comer um peixe, coma 1, coma 2, coma 3, coma um peixe por mim também, e me convide para me comer um tambaqui. Então, o nosso alvo não é atacar absolutamente nenhum grupo, nem ninguém, em absoluto. A nossa meta é ensinar. Diga para quem está do seu lado: olha, quando eu aprendo a Torá, eu me aproximo de Deus. Quando você aprende a Torá, você se aproxima de Deus. A Torá é a Bíblia, é a palavra. Torá significa aproximação, tá certo? E antes de dar continuidade aqui, eu quero apresentar aqui a pastora Raquel. Pastora Raquel, uma grande amiga. Fique de pé, por favor, pastora, para o povo te conhecer. É a esposa do pastor Batalha, que teve domingo passado, tá bom? Ela vai estar conosco terça-feira no RDS especial. Ela vai ministrar para nós. A igreja está totalmente convocada, totalmente chamada para estar nesse dia. A apóstola Raquel vai falar depois melhor sobre o RDS. Ok? Mas nós estamos em um momento muito especial, muito importante. A ceia do Senhor, ela tem os seus mistérios, que é para serem revelados. Eu acendi aqui as velas e um castiçal. Esse castiçal aqui, eu já tenho ele há muito tempo. E eu comprei esse castiçal lá para casa, pensando que era um porta-copo, há muito tempo atrás. Vou confessar aqui para você. Depois que eu descobri que era um castiçal de Shabat, para colocar a vela de Shabat. Então eu vou usar ela para a vela de Shabat, num domingate, que é hoje. Ok? Mas Shabat não é só sábado não, tá? Shabat é qualquer festa de descanso e de celebração, o nome é Shabat. Mas ok. Mas vamos lá. Então, hoje nós celebramos ceia. É uma ação que igrejas, e falando aqui de igrejas cristãs evangélicas, protestantes, celebram a ceia em todo mundo. É natural, pelo menos a maioria das igrejas celebra ceia uma vez por mês. Quantas vezes se deve celebrar ceia? A Bíblia não diz quantas vezes, só diz que todas as vezes que celebrar, celebrem neste ritmo, neste caminho. Então, quem sabe futuramente a gente vai ter um tempo que a gente vai ter culto todo dia. Está desanimado porque você acha que tem que vir todo dia para o culto? Vai ter culto todo dia. Não necessariamente você vai precisar vir no culto todo dia, mas vai ter todo dia. Então, quem sabe todo dia vai ter ceia. Vai ter um grupo aqui só dando ceia. Não sei. Ela começa assim no versículo 1. Estava, pois, perto da festa dos pães ázimos. Hoje
nós vamos cear com um pão ázimo ou um pão asmo, que é um pão sem fermento como esse que está aqui, não é? Esse aqui é um pão sem fermento, por isso ele é fininho, assim, e ele, eu falei até que talvez o pão não ia estar furado, pastora Raquel, ele está todo furado, pastoras Raquéis, todo furadinho, e tem um significado, já eu vou falar para você o significado também de tudo que está aqui, para você já. Mas Lucas 21 continua dizendo, festa dos pães ázimos, chamado, diga assim, Páscoa. Então, a festa dos pães ázimos são celebrados na Páscoa. Quem não sabia disso? Faz assim. Quem sabia? E quem não levantou a mão? Estou falando em português, hein? Então, a festa dos pães ázimos, o pão sem fermento. Porque quem é o pão sem fermento, irmãos? Jesus é o pão sem fermento, porque o fermento, nesse caso, representa o pecado. O pecado que leveda a massa, que incha. Por que incha a massa? Porque a massa está cheia, mas aquilo ali é uma ilusão. Não é real. Então, a festa do pão, ou dos pães ázimos, é a festa onde se celebra a expulsão do pecado. A expulsão do pecado através do Cordeiro Pascal. Você vai ver aqui no versículo 19, 16, aliás, diz o seguinte: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra. Ou seja, Jesus dizendo, eu vou celebrar essa Páscoa, mas não vou celebrar, é a última Páscoa por enquanto que eu celebro, porque eu não vou celebrar ela até que se cumpra o reino de Deus. Nós falamos um pouco disso semana passada. Ele disse, eu celebro essa Páscoa hoje, mas a próxima Páscoa que eu vou celebrar vai ser aquela que já vai ser anunciada em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que num piscar de olhos, no soar da trombeta, os mortos que estarão enterrados vão ressurgir, serão ressurretos primeiro, depois os que estão vivos, faremos bodas no céu, e aí então começará um novo tempo com o Cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa, quem pensava que ao morrer ia receber descanso, está enganado. Quem em Cristo começa a celebrar as suas lutas, meu Deus, eu tenho tanta luta. Quem aqui tem tanta luta? Fora eu. Olha aí, todo mundo, até quem não levantou a mão, que deve estar tanta luta que não consegue nem levantar a mão direito, não é? É luta, é guerra, é assim. A nossa vida ela é dessa forma. Na verdade, em alguns aspectos, as nossas vidas elas são parecidas. Só que às vezes na luta tem gente que diz assim: Senhor, me leva logo, eu quero morrer para poder descansar. Só que não, porque quando você for chamado no soar da trombeta, você vai se reunir com o Senhor Jesus nos ares, e vamos formar um grande exército, e vamos descer para a terra, para conquistar, dominar esta terra. Apóstolo, mas o mundo não vai acabar? O mundo não vai acabar, o que vai acabar são os tempos. Não esquece disso. Os tempos eles acabam, as eras elas acabam, mas não o mundo, não essa terra. E é disso que Jesus estava falando. E ele disse: tomando o cálice e havendo dando graças. Esse dado graças aqui é o kiddush que ele fez, é a oração de consagração. E então ele
foi ser o próprio Cordeiro Pascal. Ele foi ser o próprio sacrifício. E a ceia, essa ceia que nós vamos cear hoje, ele tem com um objetivo central, principal, que é o mesmo objetivo e funções de todas as festas bíblicas. Que função é essa? Lembrar o propósito de Deus sobre o seu povo. E lembrar que nesse propósito que Deus tem para o seu povo, o principal deles é te salvar, é te transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o tema para essa palavra que eu quero compartilhar com você hoje se chama os mistérios da ceia e o princípio do primeiro. Você pode repetir comigo? Os mistérios da ceia e o princípio do primeiro. Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentados. Jesus, ele citou esse texto, entre tantos outros, esse texto todo é falando sobre fé, vida econômica, vida familiar, vida financeira, em estabelecimento com o reino de Deus. Mas ele diz o seguinte, que tem um princípio na vida do homem, que é o princípio do primeiro. Deus quer ser o primeiro na tua vida. Deus não está disposto e nem vai ser o segundo na sua vida. Se Ele não estiver sendo o primeiro na sua vida, Ele não é o segundo. Se Adonai não estiver como primeiro na vida de uma pessoa, essa pessoa não tem Adonai nem como segundo, nem como terceiro, nem como quarto. Ele tem uma outra coisa, ele tem uma religião, ele tem um pensamento, ele tem uma força positiva, ele tem qualquer coisa, mas não tem Adonai. Porque Adonai tem uma estrutura de adoração. Para que você possa ter Deus como teu Adonai, você precisa gerar adoração na tua vida constantemente. É assim que funciona com o Todo-Poderoso. O princípio do primeiro diz que, de alguma forma, as primícias, o que são os primeiros, terão que ser recolhidos. Nós vemos isso já a partir de Êxodo 12. Porque a Páscoa que Jesus celebrou, irmãos, não foi uma Páscoa que ele inventou. Às vezes temos essa impressão, mas não foi. Não existe duas Páscoas. Uma Páscoa para cristão e uma Páscoa para o judeu. A Páscoa, ela é uma só. A Páscoa verdadeira é uma só. Pode ter uma outra coisa. E que Páscoa é essa que Jesus celebrou com seus discípulos? Já prestes a ser preso, julgado e crucificado. É a Páscoa de Êxodos. Como que funciona? É a Páscoa que também ela é conhecida como a festa do livramento de morte do primogênito. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, avisou isso a Moisés, alertou a Moisés sobre isso. Moisés, eu estou te levantando para você ser o meu porta-voz entre o povo e Faraó. Eu tenho um plano. Meu plano é tirar o povo do Egito. Assim como Deus tem um plano hoje
um propósito hoje na tua vida, te tirar do Egito e te levar para a tua Canaã, para a tua terra prometida, produzir em você a tua eternidade, em Yeshua, em Jesus, no nosso Cristo, no nosso Salvador. Na verdade, é tudo uma figura. E ele disse para Moisés: Moisés, então vou endurecer o coração dele, mas ele vai ter que deixar, porque eu quero mostrar a todo mundo que a glória é minha, que o poder é meu, que quem vai tirar o povo que está quase 430 anos no Egito, quem vai tirar sou eu, porque eu não vou dividir a minha glória com ninguém, porque eu sou Deus e eu não divido a minha glória com ninguém, diz Adonai, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Todo-Poderoso. Ele não divide, e isso é uma grande crise no relacionamento entre pessoas e Deus, que com muita facilidade temos a tendência de esquecer de que Deus é Deus, e de que se você está sentado agora aqui, Deus permitiu, que se você está se vestindo, Deus permitiu, que se você está respirando, Deus permitiu, se você está com saúde, Deus permitiu, se você não está com tanta saúde, Deus permitiu, se você está tendo luta na tua casa, Deus permitiu, se você está tendo vitória na tua casa, o Adonai, poderoso, Criador de todas as coisas, permitiu. Um problema sério do ser humano hoje, principalmente na igreja contemporânea cristã, evangélica hoje, é que ele só quer ficar com a parte boa. Todo mundo só quer ter filho bonito, e filho bonito tem mais de 10, 15 pais ao mesmo tempo, porque todo mundo quer ser pai do menino bonito. Só que Deus é Deus na tua vida quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão tão boas. Ele é Deus. E aí que consiste a maturidade do servo de Deus, do filho de Deus, que é você. E o princípio é simples, irmãos. O filho, se o pai briga, se o pai dá presente, o filho continua sendo filho do pai. Então, se Deus abre uma porta para você, ou se Ele fecha uma porta, ou se você obedece ou não obedece, Deus continua sendo Deus na tua vida. A vela está acabando, mas vai dar tempo. Tem mais vela aí? Páscoa. É isso, é Deus dizendo assim para o povo: olha, vocês vão sair do Egito de forma poderosa, e vocês vão matar um cordeiro. Se o cordeiro ele for grande para a família, se a família não for tão grande assim, então traz uma outra família para comer o cordeiro junto, comam o cordeiro junto, e porque essa noite vocês vão sair do Egito. Agora, quando Deus disse isso, Ele não simplesmente quis alimentar o povo, Ele quis estabelecer, incutir, Ele quis gravar, Ele quis colocar, marcar um princípio, que é o princípio do primeiro. Quer ver? Aí ele diz assim: pega o sangue desse animal que vocês vão sacrificar e vão comer, e nos umbrais das suas casas passem o sangue. Passa o sangue, porque eu vou permitir que um anjo da morte ele faça a colheita do primogênito, porque esse é um princípio que eu vou ensinar para todas as gerações, para todo mundo. E o princípio vale para vocês, judeus, e as nações que estavam com vocês, e o princípio vale para os egípcios
e para as nações que estavam com os egípcios. Os judeus, os povos que estavam com eles, com medo do cordeiro pascal, sinalizaram os umbrais das portas com sangue, que é chamado de o sinal do primeiro. Olha, aqui nessa casa tem primogênito, mas aqui está o sinal, não toca nele, porque esse sangue aqui, ele está fazendo a substituição, está substituindo. E o anjo foi solto, liberado, e na noite da Páscoa, enquanto eles estavam comendo o cordeiro, enquanto comia o cordeiro, a ação do princípio do primeiro entrou em vigor. E todos os primogênitos, inclusive o primeiro filho de Faraó, foi ceifado. Por que essa ceifa? Vou explicar aqui. Acontece o seguinte. Agora eu vou explicar para você o que acontece aqui. Aqui tem 7 elementos. Tem um aqui que eu até vou dizer. Esse aqui é uma pitaia, não é? Que gentilmente eu pedi para as obreiras procurar uma romã. Aí não tinha romã, não tem romã, não está na época de romã, tá? Então ela botou uma pitaia, só para você saber. Poxa, eu posso querer me enganar que isso aqui não é romã, irmãos. Só simboliza uma romã. Que a romã também é vermelhinha, não é? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou achar uma romã que possa não estragar. Então o que acontece? O princípio do recolhimento do primogênito é algo que acontecia nas Páscoas, no tempo de Israel, no passado, e acontece ainda nos tempos de hoje. O princípio de recolher o primogênito, recolher a primícia, o nome desse princípio se chama Sefirat HaOmer. Diga para quem está ao teu lado, Sefirat HaOmer. O que é o Sefirat HaOmer? É a separação da primícia no iniciozinho da primavera. Por quê? Porque a Páscoa, ela é celebrada no início da primavera. Quando Deus, Ele diz para o povo assim: olha, eu vou tirar vocês daqui com mão forte e poderosa, e eu vou sustentar vocês. E vocês vão comer o cordeiro, vão observar o princípio do primeiro, e então vocês vão ir na direção da terra prometida, e eu vou liberar para vocês uma nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, e as suas roupas não se desgastarão, e as suas sandálias não acabarão. E isso foi durante 40 anos. Então, de uma forma sobrenatural, Deus liberou um portal de primavera para aquele povo por 40 anos. Por 40 anos foi primavera na vida daquele povo. 40 anos. Toda manhã, o Senhor mandava o maná, o pão que desce do céu. Deus começou a dizer assim para o seu povo: eu vou começar a mostrar para vocês quem é o meu primeiro, quem é o meu filho. E Ele ia dando sinais. E aí, o princípio do Sefirat HaOmer é que quando o povo saiu do deserto, conquistou as terras de Canaã e começou a plantar na terra, então Deus disse: olha, quando chegar no período de Páscoa, quando é que vocês vão celebrar a Páscoa? Quando a cevada, eu estou aqui com a cevada, ó, o negócio estava tão difícil que a gente só encontrou cevada em pó.
mas é cevada. Não é café, é cevada. Não é? Aí a cevada, o que acontece? A cevada ela parece um pouco com o trigo. Só que a cevada ela tem uma característica e o trigo tem outra. Cevada na Bíblia é força e persistência. Porque a cevada no Oriente Médio, ela dá em qualquer lugar no deserto. O trigo não. O trigo é prosperidade e provisão. Então, o primeiro fruto que se separa em Sefirat Haomer é a cevada. Como é que se separa o primeiro fruto? Eles iam lá no campo e observavam quando começava a sair, a brotar os primeiros molhos de cevada. Aí eles pegavam a cevada, pegavam uma fitinha e marcava aquela cevada. Essa aqui é do primeiro, ninguém pode mexer. E aí você ia vendo no meio daquele lugar um monte de cevada marcada com fitinha. Para quê? Para que no 50º dia, quando a cevada estivesse madura, aquela que estava com fitinha era separada. Colhia tudo junto, mas aquela que estava com fitinha era separada. Por quê, irmãos? Porque isso representa também no nosso meio o princípio do joio e do trigo. Jesus, ele foi o primogênito dos filhos, só que você é a reprodução do primeiro. E quando o Todo-Poderoso vier levar o seu povo, ele vai olhar e vai procurar a fitinha em você. Tem fitinha? Vem para cá. Tem fitinha? Vem para cá. Está marcado? Vem para cá. Está separando. É o princípio do primeiro. Aí vem a contagem do Homer, que é a contagem da cevada separada. E essa contagem do Homer, o que é a contagem do Homer? Toda semana o dono lá da plantação, ele vai lá olhar para ver como é que está aquelas que estão separadas. Aí ele vai lá verificar, está tudo bem, olha, está tudo legal, deixa aqui no chão, está crescendo, está tudo tranquilo. E no 50º dia, diga-se 50, acontece a conexão da Páscoa, que é Shavuot, diga assim, Shavuot. O que é Shavuot, ou conhecido como Shavuot? É o que muitos conhecem como festa de Pentecostes, mas não é corretamente a forma correta espiritual de falar, porque Pentecostes vem da influência grega sobre os judeus, já nos anos do tempo de Roma. Mudaram o nome de Shavuot para Pentecostes, porque era a festa que acontecia no 50º dia, mas o nome original, o nome bíblico, o nome que Adonai deu para a festa é Shavuot. No 50º dia, recolhia então todos os trigos, ou toda a cevada, lembrando que cevada é força e persistência, e depois de 50 dias se recolhia o trigo. O que isso tem a ver com a Páscoa? Vamos lá, vamos chegar lá, já já você vai entender. Jesus morreu na Páscoa e no dia da sua morte, ele foi o próprio Sefirat Haomer. Ele foi a primícia, o primeiro a ser recolhido. Jesus foi o primeiro a ser arrebatado.
com um corpo glorificado. E assim como Ele, eu e você experimentaremos dessa glória. Tá certo? Aí, tem uma coisa interessante. Antes de chegar aos 50 dias, isso eu descobri ontem à noite, lá cavando algumas informações de Bíblias ortodoxas. Aí eu descobri que existe, dentro da contagem dos 50 dias, no 33 dias, existe uma observação que é chamada de Lagbá Omer. Lagbá é o número 33 em hebraico, Omer, que é um dia de você, é um dia de luto. E aí eu pensei assim, mas Jesus não morreu no 33 dias? 33º dia? Agora melhorou, não foi? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aponta para Jesus. Porque dele, por ele e para ele, Romanos 11:36, são todas as coisas. Então, todas as observações, todas as festas, é tudo para o primeiro, para lembrar o primogênito. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Nessa festa, aí chega o dia da festa de Shavuot. Olha que coisa tremenda. 50º dia depois da Páscoa. Páscoa já passou há 50 dias atrás. A Páscoa mesmo, ela vai acontecer agora dia 17. A Páscoa bíblica. Já estou te preparando, eu já estou te turbinando. Você vai estar afinzão de vir para cá na Páscoa. Afinzão. E depois você vai estar afinzão de estar aqui em Shavuot. Porque olha o que nos espera. Veja bem, o que acontece em Shavuot? Em Shavuot se celebra a dádiva da Torá. Por que a dádiva da Torá? Porque a Torá ela não foi dada para o povo judeu, ela foi revelada. Deus não deu, Deus mostrou aquilo que estava no coração dele. E nesse dia, em específico, se lê, se estuda, não só se lê, mas se estuda o livro de Ruth, todo o livro de Ruth. Por quê? Porque Ruth e Orfa representam dois tipos de pessoas diante de Deus. Orfa, diante de Noemi, chorou, se humilhou, disse que amava, que não ia deixá-la. Não instes para que me deixe. Elas diziam, choravam, se jogavam no chão. Não, eu estou indo, eu estou voltando para Jerusalém. Não, mas nós vamos contigo. Nós vamos, estamos indo. Mas aí Noemi diz, não, olha, eu não tenho mais filho. E mesmo se eu pudesse ter um filho, não ia dar tempo. Então, volta para a tua terra e volta para os teus deuses. E Orfa diz, então tá bom. E voltou. Então Orfa, ela voltou, ela não persistiu, retornou para suas terras, para a terra de Moabe, e para os seus deuses, para tentar casar de novo. Não se sabe mais nada sobre Orfa, inicialmente. Mas Ruth chorou igual Orfa, também disse igual Orfa que amava Noemi, mas fez um pacto eterno de vida e de morte, e perseverou nesse pacto. E nesse pacto, Ruth, ela repetiu algo que ela tinha aprendido, morando, sendo moabita. Os moabitas de hoje não são os moabitas, mas a terra de Moabe é Jordânia, colada em Israel. Então, Ruth era de lá de Moabe. E quem é Ruth? O que Ruth representa? Para os ortodoxos judeus,
representa o tipo de pessoa que o judeu deveria ou deve influenciar, através da palavra, através da Torá. Ruth, ela não foi ameaçada para ir com Noemi. Ruth não foi catequizada. Ruth não foi favorecida com uma cesta básica. Olha, vamos lá, é uma estratégia, mas não aconteceu com Ruth. Vamos lá para a igreja, a gente vai te dar uma cesta básica. Vai lá para a igreja, a gente vai te pagar R$50. Hein? Vai lá. É igual voto, né? Está até barato R$50. Então, Ruth é o tipo de pessoa que Deus tinha planejado alcançar através da sua palavra, por meio do seu povo. E Ruth, ela aprendeu algo muito lindo e maravilhoso através da Misna. Misna não é uma menina. Misna é a palavra oral. Naquele tempo não havia palavra escrita, no tempo de Ruth. E interessante que o projeto de Deus para a vida das pessoas não é só revelação, é aproximação. Deus não quer só se revelar a você, Deus quer se aproximar de você. E aí, Ruth, ela citou o pacto de Devarim. O que ela disse? Não instes para que me deixe, não é? O teu povo é o meu? O teu povo é o meu? O teu Deus é o meu Deus. O que é o pacto de Devarim? Devarim é Deuteronômio, em hebraico. E ela citou parte de Deuteronômio 16:1. O que diz em Deuteronômio 16:1? No hebraico diz o seguinte: que Bekodesh ha-aviv hot yaha yahev Eloheinu mitzravaim lailá. Guarda o mês de Aviv e celebra a Páscoa ao Yavé, o teu Elohim. Aí o que ela diz? Disse Ruth: não me enches para que te abandone, e nem deixe de seguir-te, porque onde quer que fores tu, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Yavé será o meu Elohim. Ela repetiu o que ela ouviu muitas vezes em Misna, ao redor da fogueira. A palavra oral sendo passada, a tradição da Torá sendo passada verbalmente. O que isso significa? Isso significa que a Torá, a palavra de Deus, não pode estar só no teu coração. Ela precisa ser verbalizada, para que você possa alcançar outras pessoas, para que você possa influenciar outras pessoas. Existem pessoas agonizando, existem pessoas feridas, frustradas, e esperando que alguém cheio de Deus possa compartilhar a tradição da palavra. Qual é o nome para isso, apóstolo? Evangelismo. Não é profundo, não é uma revelação profunda? Evangelismo. Então o propósito de Deus, entre tantas coisas da sua vida, é fazer com que você compartilhe. Você não pode ficar calado. Se Deus tem te abençoado, você tem que falar para a pessoa que Deus está te abençoando. Se Deus tem falado contigo, você precisa compartilhar com as pessoas que Deus está falando contigo, e pode falar com ela também. Se Deus está salvando a tua família, você precisa dizer àquele que está desesperado e a sua família está acabando: olha, Deus está salvando a minha, vai salvar a tua também. Olha, o meu filho, ele estava perdido, longe de Deus, Deus está salvando ele, ele pode salvar o teu filho também. Compartilhar.